Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Eu gostaria de dizer a vocês que o botão Seja Membro já está ativo no canal. Peço que aqueles que puderem, lembre que é somente os que puderem, se torne um membro do canal e ajude ainda mais o canal do Conhecimento crescer. E a família Conhecimento agradece. Eu me chamo Rony Leal. Roda a vinheta. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Yahvé. E para isso vamos usar tanto a Bíblia com os textos hebraicos, como também as tábuas sumerianas escritas em cuneiforme. Será que o povo de antigamente, bem antes ainda de Abraão, será que eles conheciam quem era Yahvé? Será que Abel, ao cultuar sobre o altar as suas primícias, ele realmente fazia isso a Yahvé ou a outro Deus? Só que antes de entrarmos no teor desse vídeo, quero apresentar para vocês mais uma vez um canal parceiro do Conhecimento das Escrituras. Esse canal é o Clã de Enki, um canal inteiramente voltado no Telegram para as pesquisas, ou melhor, para a geopolítica. Esse canal ele fala sobre os bastidores do exército, fala sobre o que acontece dentro dos governos, aquilo que a mídia não fala para você. No meio desse ano, será revelado, vai ter uma notícia bombástica a respeito de onde vêm as tecnologias. Será revelado para a humanidade a verdadeira história de como começou a humanidade. Você que gosta de geopolítica e de ficar bem informado, você tem que acessar no Telegram o canal O Clã de Enki, um canal criado e administrado pela minha amiga e professora de árabe clássico, Rani. Acesse o Clã de Enki e tenha em primeira mão tudo aquilo que a mídia aberta não faz. O Clã de Enki, o link está lá na descrição. Mas a pergunta é: Abel, ele conhecia ou não conhecia Yahvé? Será que Yahvé era conhecido pelos povos? Você que está entrando pela primeira vez nesse canal, e nós vamos fazer uso das tábuas sumerianas. O que seriam as tábuas sumerianas? São uns compilados, são tábuas de argilas de escrita cuneiformes feitos pela primeira civilização de conhecimento da Terra. Essas tábuas, depois que foram traduzidas por um perito em línguas semíticas, Harry Sitchin, foi claramente visto que a Bíblia plagiou suas histórias e colocou como se fosse uma inspiração divina do povo judeu, o que na realidade são histórias contadas pelo povo da Suméria e o relacionamento com os Anunnaki, Elohim ou aqueles que vieram de cima. Para isso, precisamos ler o livro de Gênesis no seu capítulo 4, versículo 26, que diz assim: E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. E nesse momento passamos a entender que somente com o nascimento do neto de Adão, Enos, é que o nome de Yahvé passou a ser invocado. Sendo assim, vamos fazer uma cronologia para tentar entender como desenrolou essa história até Yahvé. E como sabemos que Enos era neto de Adão? Segundo Gênesis 5, versículo 6, Enos tinha por pai Sete. E segundo Gênesis 5, versículo 3, Sete ele era filho de Adão. Mas a pergunta é: de onde essa história da Bíblia foi tirada? Para isso, precisamos ver o que Zecharia Sitchin ele traduziu das tábuas sumerianas, o que é dito a 8ª tabuleta de argila da Suméria, escrita em cuneiforme. Ela diz assim: lhe anotou nos anais com o nome de Enshi, professor da humanidade significava seu nome. Adapa apontou ao Enshi os quais eram os Anunnakis e tudo sobre Nibiru. Foi a partir de então que os Anunnaki foram chamados senhores pelo homem civilizado, e foi o começo dos ritos de culto dos Anunnaki. As tábuas sumerianas elas foram escritas milênios antes dos escritores da Bíblia.
E por assim dizer, os escritores conhecedores daquelas histórias, eles foram adaptando essas histórias segundo aquilo que eles acreditavam para melhor definir a sua religião e adaptando elas a seu bel prazer. Mas a pergunta é, será que realmente as tábuas sumerianas relatam a mesma história que a Bíblia diz? Vamos fazer um rápido comparativo. As tábuas sumerianas diz que Adapa gera Sete e Sete gera Ensh. Os escritos hebraicos ou o Velho Testamento diz que Adão gera Sete e que Sete gera Enos. Vamos ler um relato interessante que Gênesis, no seu capítulo 5, a partir do versículo 1, versículo 2, diz assim: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia que foram criados. Vamos notar algo interessante no começo dos versículos. O escritor diz que este é o livro da geração de Adão. Ele usa um pronome demonstrativo este e diz que aquilo que ele está em posse, este pronome demonstrativo do que está perto, é o livro da geração de Adão. Então ele começa ali a copiar daquele livro a respeito da geração de Adão. E ele cita o dia que Deus, Elohim, cria o homem e o dia que esse Elohim faz desse homem a sua semelhança. Esses versículos começam a mostrar quando a raça chamada Adão foi criado por esse Elohim. Mas você pode perguntar assim, mas Adão não é o nome do homem? Sim, mas a raça criada também se chama Adão. E isso nós vemos claramente no versículo 2, que diz assim: Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia que foram criados. Repararam a pluralidade? Ele cria homem e mulher, os abençoa e no dia que eles são criados, ele os chama de Adão. Obviamente, Adão ficou como o nome daquele homem que foi criado, mas era uma raça, conhecida hoje como a raça adâmica, conhecida como Adão. Eu quero que vocês continuem prestando bastante atenção, porque isso é muito importante. Reparem que o próximo versículo, versículo 3, ele começa dizendo que a genealogia de Adão começa a partir de Sete. Ele não cita o nome de Caim e ele não cita o nome de Abel. Assim diz o versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Se o escritor do livro de Gênesis estivesse sendo escrito por Deus, com certeza não passaria batido o nome de Abel e nem o nome de Caim, até porque foram os dois primeiros a serem gerados de Adão. Mas como este escritor está copiando algo de um livro, ele não se atém a esse detalhe, ele simplesmente coloca ali aquilo que ele está copiando. E notem a similitude com a 8ª tabuleta de argila da Suméria. No 95º Char, Adapa e Titi tiveram finalmente um filho, Sate, que ata a vida de novo, chamou-lhe Titi. Por ele se contaram as gerações de Adapa. É por isso que o escritor de Gênesis começa as gerações de Adão através de Sete e não através de Abel, porque foi através de Sete que ele copia das tábuas sumerianas. E com isso, as tábuas sumerianas dizem que Adapa ou Adão e Titi ou Eva ainda tiveram 30 filhas e 30 filhos. Voltando ao texto hebraico, é dito bem claro que no período de Enos é que passou-se a invocar, a buscar o nome de Yahvé, o que anteriormente isso não acontecia. Mas quanto tempo depois da criação de Adão foi que o nome de Yahvé passou a ser adorado? Gênesis, no capítulo 5, versículo 3, diz que depois de 130 anos é que Adão gera Sete.
E Gênesis também, no seu capítulo 5, versículo 6, diz que depois de 105 anos é que Sete gera Enos. Resumindo a história, esse nome Yahvé, ele só passou a ser invocado depois de 235 anos da criação de Adão. Não é estranho que um Deus, segundo a Bíblia, que cria a humanidade, que cria os céus e a terra, um Deus que recebe a adoração de Abel, a adoração de Caim, só passa a ser conhecido 235 anos depois da criação do homem. Abel já havia morrido, então Abel verdadeiramente não invocava o nome de Yahvé. Quem Abel invocava? Vamos continuar prestando bastante atenção, porque se o escritor está copiando fielmente isso das tábuas sumerianas, ele não pode deixar margem para o erro. Mas quando entra o dedo falso daquele escritor, ele começa a puxar a sardinha para o lado da religiosidade. E ele faz de uma forma sutil. Repare o que a 8ª tabuleta diz a respeito da invocação. Foi a partir de então que os Anunnaki foram chamados senhores pelo homem civilizado. E foi o começo dos ritos de culto dos Anunnaki. Aqui existe muita informação que nós não vamos entrar. Diz que o homem civilizado, a partir de Enshi ou Enos na Bíblia, ele passou a ter o rito de culto dos Anunnakis. Só que agora o copista não pode valorizar um meio totalmente enoteísta. Ele não pode valorizar aquele meio de rito de culto onde existe um superior que comanda todos os outros. É por esse motivo que ele retira a figura dos outros Elohims e diz que a partir de Enos, o nome só de um Elohim, o nome só de uma pessoa começa a ser invocado, o nome de Yahvé. Ele retira a primazia do texto e coloca agora a sua religiosidade. E isso então começa a complicar para o lado do monoteísmo. Por quê? Porque o monoteísmo acredita que Abel realmente ele levava sua oferta ao altar do verdadeiro Deus. Mas o copista, ao colocar de forma diferente das tábuas sumerianas, ele cria ali uma figura que somente depois de Enos é que Yahvé, o Deus de Israel, 235 anos depois é que passa a ser invocado. E só para relembrar o que as tábuas sumerianas dizem, elas não dizem que Abel e Caim faziam adoração aos Elohim ou aos Anunnakis. Abel e Caim, eles eram adoradores. A palavra adorador é escravo preparado para o trabalho. Como eles eram pessoas, trabalhadores do campo e também da plantação e da pecuária, o que Abel e Caim levavam era aquilo que o seu trabalho tinha para oferecer aqui para os seus senhores, que os ensinaram como trabalhar na terra, que os ensinaram como trabalhar no campo, que davam ali conhecimento para eles, e eles como empregados, eles tinham que levar a alimentação melhor da terra para os seus senhores. Totalmente diferente daquilo que a religião apresenta como uma forma de culto. É por isso que a conta da Bíblia não fecha, porque eles tentam adaptar histórias naturais como se fossem histórias religiosas. Mas então, se Abel não conhecia quem era Yahvé, Abel levava para quem as suas primícias? Será que existia algum Elohim superior a Yahvé? Para isso, nós precisamos ler o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8 e 9, que diz assim: Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto, e num ermo solitário, cheio de uivos, trouxe ao redor. Instruiu, guardou como a menina
do seu olho. Vamos então colocar os pingos nos is. Diz o texto hebraico que o Altíssimo Elion, ele deu ao Senhor Yahvé uma parte nas terras no deserto. Deu um povo no deserto para Yahvé. Ou seja, o Altíssimo, que é superior, ele deu a Yahvé parte dessas terras e terras infrutíferas no deserto. Podemos ver por aqui que na época de Yahvé já existia alguém superior a ele, o qual ele teve que receber uma terra infrutífera e desértica. Só que a teologia cristã, ela vai tentar dizer para você que Elion e Yahvé são as mesmas pessoas. Mas vamos tentar entender pela mente da teologia cristã. Pela teologia cristã, Elion, que é a mesma pessoa que Yahvé, distribui as terras entre as nações. E Elion dá para ele mesmo uma terra infrutífera para que ele saia dizimando as nações, matando os povos, destruindo para conseguir uma terra melhor. Para a teologia cristã, Elion, que seria o Yahvé, teria que agir desta maneira. E isto não faz sentido. A teologia tem que explicar desta forma, ao invés de falar, ao invés de entender e ao invés de mostrar que Elion, o Altíssimo, é superior a Yahvé, o Deus de Israel. Se Yahvé passou a ser só conhecido e invocado depois de Enos, Abel e Caim verdadeiramente não invocavam Yahvé. Possivelmente Abel e Caim levavam as primícias aos outros Elohims ao comando de Elion. Mas então quem era Yahvé? Quem era o pentagrama? Teria ele natureza humana? Seria realmente reconhecido pelos povos? Como ele passou a ser conhecido pelas nações? Esse é um tema dos próximos vídeos. E se você ainda não viu os meus vídeos sobre as tábuas sumerianas, peço que assiste para que você possa entender qual é o fio da meada e o desenrolar dos achados históricos. E com isso eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo e se inscreva no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct, no WhatsApp ou aqui no YouTube. Eu me chamo Rony Leal, um grande abraço e até a próxima.